Muito bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura, informação e jornalismo, sempre uma boa entrevista para você. Nosso programa aqui é o único da TV Acreana 100% de debate. TV Rio Branco se preocupando muito em debater os assuntos de seu interesse, amigo e amiga, leitores, telespectadores também e eleitores também, né? Jorge Natal, seja bem-vindo ao programa. Jornalista, digamos assim, das antigas. Nem tanto, Muniz. Mais de 20, quase 30 anos de profissão, 26, né? 26. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Narciso Mendes, seja bem-vindo também, boa noite. Osmir Lima, boa noite. Boa noite. E boa noite ao senador Márcio Vittar, presidente regional do União Brasil, vice-líder do governo no Senado. É sempre um prazer recebê-lo aqui, já que está próximo aqui, e a gente pode cumprimentar. Seja bem-vindo. Obrigado, Muniz. É uma honra recebê-lo aqui. Não, a honra é minha estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Certo. Natal, você que é o jornalista convidado, tem o privilégio de fazer a primeira pergunta, depois Osmir e Narciso darão sequência, então, a esse debate. Eu fui pego de surpresa, né? Mas vamos lá. Mas essa é a intenção. A surpresa. Senador, o senhor tem um aporte aí bilionário, ou quase bilionário, de emendas para o estado do Acre. Eu queria que o senhor falasse um pouco delas e onde elas podem entrar de uma forma de estimular o desenvolvimento econômico do estado do Acre, mas um modelo econômico. Bom, você faz uma pergunta, muito obrigado, Jorge Natal. Quero cumprimentar o Narciso, é um prazer revê-lo. Osmir, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E o meu querido amigo Muniz, que eu já fiz reconhecimentos públicos muitas vezes, e nunca será demais, de alguém que, em nome de muitos outros que resistiram, em nome de um ideal, em nome de um projeto, e que sofreu muito por isso, aqui meu amigo Muniz, em nome de todos aqueles que a lista é grande, né? Então eu, mais uma vez, faço esse reconhecimento. Você faz uma pergunta que eu considero assim, extremamente interessante. Por quê? O Acre já viveu momentos de ter muita obra, né? Eu me lembro, eu recém-casado, saí do Bosque para Vila Ivonete, e na casa que nós compramos, eu e a Márcia, queríamos fazer uma edícula lá atrás. E não tinha pedreiro, não tinha carpinteiro. Por quê? Porque era o auge da época dos governos do MDB, as construções dos conjuntos habitacionais. Aqui tinha muita gente que veio de Rondônia, né? E era difícil você achar aqui um pedreiro, um carpinteiro, um mestre de obra, estavam todos nas obras grandiosas da época do MDB. Passou aquilo e a nossa Chagas, que é a falta de condições de infraestrutura, né, para libertar o Acre no rumo do crescimento, da prosperidade econômica, não existe. E aí continuou. Agora, mais uma vez, talvez nem tanto quanto naquela época, mas alguns fatores se alinharam e, de fato, eu não esperava, acabei sendo relator do orçamento, e eu dizia naquela época, publicamente, que eu ia trazer para o Estado, porque eu entendo que nós sofremos restrições ambientais únicas no Brasil e no mundo, e que aquilo que eu pudesse tirar de lá para cá, eu ia fazer. Então, semana agora passada, saiu uma matéria dizendo do ano que eu fui relator, quem são os senadores que mais liberaram, empenharam dinheiro. E eu apareço em primeiro lugar com quase R$500 bilhão. Depois o ministro Ciro Nogueira, que já era ministro, a mãe dele, que era suplente, assumiu com quase R$400 bilhões. O Brasil rico tem uma dívida com a Amazônia. E o mundo rico, então, nem se fala. Para mim é impagável. O que eles patrocinaram de ONG, patrocinam de ONG no Acre e na Amazônia, para não deixar que a gente acesse os recursos naturais que eles já acessaram e acessam constantemente. Agora, então, nos próximos anos, nós vamos ter aqui muitas obras importantes. Exemplo, Rio Branco, nós vamos ter os 2 primeiros viadutos, um que eu coloquei dinheiro para a Prefeitura de Rio Branco, que vai ser o viaduto ali da ABB, e outro para o governo do Estado, em parceria com o DENIT transferindo, lá da corrente. Então, são 2 viadutos importantes que vão contribuir para desafogar o trânsito. As pessoas vão passar menos tempo parados em determinados momentos que o trânsito fica meio congestionado. E o Petróleo esteve no meu gabinete, Petrônio Zerac, a semana passada, dizendo que vai fazer ainda a licitação esse ano para a construção do novo mini-anel, o novo rodoanel de Rio Branco, incluindo aí a ponte. Então são obras aqui, nos próximos anos nós teremos 3 grandes obras importantes que vão ajudar o trânsito em Rio Branco. As pessoas vão perder menos tempo para fazer a sua locomoção. Isso tem impacto até na questão ambiental.
Pois é, menos tempo no carro parado, em fila, poluindo a cidade, conturbando. Acidentes também? Reduzindo acidentes também e tal. E outras obras que me dão muito orgulho. Por exemplo, lá em Chapuri, a ponte ligando o primeiro distrito ao segundo, ali na Sibéria. Eu lembro das palavras do prefeito do PT, Bira, que esteve lá na visita que eu fiz para discutir qual era a prioridade do município. Ele estava na reunião com vereadores e lideranças locais. E ele disse, na ocasião que a gente anunciou a licitação, que a falta da ponte divide Chapuri. Ele disse, olha, o meu município é um município dividido. Eu lembrei até, Narciso Osmi, do Muro de Berlim. Claro que numa outra dimensão, o muro foi uma coisa mundial, símbolo de 70 anos, etc., da Guerra Fria, mas, guardado as proporções, me lembrou isso. Você tem o nome Sibéria, né? Tem o nome Sibéria, que vem lá da Rússia. E ele disse, quer dizer, essa ponte vai reunificar o meu município. Dinheiro para a saúde, que me orgulha muito, talvez seja a emenda mais abençoada que eu dei. Quero aqui lembrar do João Paulo, que me comoveu, o próprio presidente da Assembleia, Nicolau, que pediu que eu recebesse o João Paulo. Então são 12 mil pessoas, portanto 12 mil famílias, que estão numa fila que não começou agora, vem aí de 5, 6, 7, até mais do que isso. Então homens que precisam fazer uma cirurgia de próstata, se sentem humilhados, e não têm dinheiro para pagar, se não tinham feito, e que agora vão poder acessar, vão poder ter essa cirurgia. São homens e mulheres que não enxergam mais, porque a catarata tomou conta dos olhos e ele não tem, são pobres, não tem como pagar uma operação particular. Então, eu saber que muitas pessoas vão voltar a enxergar, pessoas que homens que vão fazer uma cirurgia como de próstata, e eu ter participação nisso me comove muito. Agora, por exemplo, nesse mesmo dia, o Petrônio foi me mostrar o layout da passarela de Taumaturgo. Quem conhece Taumaturgo, quem já foi lá ou quem mora, sabe que a cidade, o centro fica do lado e o aeroporto fica do lado de lá do Rio Amônia, que deságua ali no Juruá. A escada bem alta, né? A escada altíssima, o barranco, um top bem forte. Eu mesmo, que corro, faço atividade física, sempre fiz, eu operei o tornozelo direito. Há um mês atrás eu não conseguiria fazer aquela travessia. Então imagina quantas mulheres e homens, principalmente acometidos pela idade e às vezes com problema de saúde, sofrem para fazer aquela travessia. Então, essas obras, essas emendas, elas me realizam. É um mandato de resultado. Mas, aí vem a tua pergunta, São postos de trabalho, né? Então, o ideal é que isso estivesse acontecendo ao mesmo tempo que o Estado estivesse caminhando, destravando os nós que nos impedem de prosperar. Aí entra para outros assuntos que o Osmi Lima mencionou, mas parabéns pela tua pergunta. Primeira vez que me perguntam isso. Então, eu gostaria de ver isso acontecendo. Por exemplo, vai fazer a passarela em Taumaturgo, mas eu quero mais. Eu quero que Taumaturgo se ligue a Porto Volta, que tem que se ligar a Cruzeiro do Sul, senão não tem como prosperar. Então, E eu quero fazer depois uma pergunta dentro dessa mesma linha que você está colocando aí. Pois rapidinho, só um pouquinho, Osmi. Eu sabia que o Natal faria uma pergunta inteligente, certamente oportuna. Registramos aqui também a presença, como sempre, do nosso chargista, cartunista, caricaturista, o Daniel Cabral, esteve com a gente semana passada. Daqui a pouquinho, no final do programa, o Márcio, assim como os outros entrevistados que vêm aqui sempre, sairá com um presente, uma lembrança para ficar guardada lá no Senado. Osmi, faça a sua pergunta. E também, só um pouquinho, doutor Narciso, e os nossos convidados aqui, o Tião Fonseca, o doutor Valdir Perazzo, advogado atuante, defensor público aposentado. O que mais ali atrás? Edson. O meu amigo Edson Bittar, dirigente do PL, dirigente do PL. E as meninas lá atrás, no apoio aqui, a Sara e a Jamile. Isso mesmo, Jamile, Sara e Jamile. Osmi e Narciso. Os senhores. Não, ainda prosseguindo dentro dessa linha que o senador está colocando, ele esqueceu de citar, talvez deliberadamente, uma das emendas mais importantes que eu considero aqui para o Estado, que é a sua luta para levar aquela estrada que sai de Cruzeiro do Sul com direção a Pucallpa. Eu digo sempre, senador, que nós não temos como competir na indústria sem chaminé, que é o turismo, com o Pará e o Amazonas. Nós estamos abrindo com aquela estrada uma possibilidade enorme de nós termos o melhor lugar de turismo
do Acre e um dos melhores da Amazônia. Ali na Serra do Divisor, na Serra do Moa, nós temos água até termais. E, ao mesmo tempo, que vamos nos integrar a um município importante do Peru. Essa preocupação dos xiitas ambientalistas, que me incomoda, deve incomodar todos que querem o desenvolvimento do Estado, nós queremos preservar, mas calma, né? Também sem querer deixar derrubar uma folha. Hoje já existe uma lei que não permite desmatamento dentro dessas estradas que passam pelo Parque Nacional. Não tem que se preocupar com isso. Então eu gostaria que colocasse mais alguma coisa, porque essa emenda é importantíssima, não só para Cruzeiro do Sul, é importantíssimo para o Estado também. Eu concordo. Bem lembrado, Osmir, vocês ali da região, você que é originário de Cruzeiro do Sul, essa luta não começou comigo. Eu lembro ainda do ex-senador Aloysio Bezerra falando lá do Boqueirão, enfim. Isso. Então é um sonho da região e que tem que ser realizado para viabilizar a região do ponto de vista turístico, econômico, levar a prosperidade. O que é que você vai produzir em Taumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá para vender para cá? Quer dizer, não tem o que se fazer. Qualquer outro investidor, ele monta a mesma coisa aqui em Rio Branco ou mais perto do porto de Porto Velho e ele ganha em escala. Então, se nós não sairmos para lá, onde tem mercado, no acordo comercial de integração entre o Brasil e o Peru, essa região está fadada a viver com altos índices de desemprego, não tem alternativa viável, subdesenvolvimento que não seja para lá. E uma coisa interessante, eu estou estudando um livro, Apocalipse Never. Eu sou muito ruim de guardar nome, mas é um autor, morou no Brasil, foi xiita ambiental, esteve na Eco 92, morou no Brasil em projeto de assentamento, mas ele teve a coragem de evoluir. E eu ontem no avião, vindo de Brasília, estava lendo, tem muitos dados, né? Muitos capítulos, e está claro, fundamentalmente, se você quer um nível de preservação, as pessoas que moram naquele município, naquele estado ou naquele país, precisam prosperar. Vamos dar um exemplo. Quer dizer, se você deixa as pessoas na miséria, na falta de tecnologia, na falta de infraestrutura, isso é um atentado à preservação ambiental. Vamos pegar um exemplo. O que é que o mundo se preocupa com a Amazônia? Com o fogo. Não é isso? Com a fumaça. Estão queimando a Amazônia. Muito bem. Quem é que põe fogo como uma prática cultural e de sobrevivência econômica? Vamos lembrar a herança cultural dos índios, que utilizavam essa técnica e tal. É o grande fazendeiro? Não. A esquerda adora vender a ideia que é o grande fazendeiro, que é malvado, ele só pensa no lucro, ele vai lá fazer uma grande derrubada. Claro que não. Até porque o proprietário grande, o grande proprietário rural, se ele fizer uma derrubada ilegal, ele vai para a cadeia. É fácil identificar, ele tem o que perder, né? Se ele colocar fogo na sua fazenda, eu que tive fazenda, eu disse isso na tribuna do Senado, eu vou colocar o gado aonde? Na cabeça? Então, quem é que põe fogo como prática cultural e de sobrevivência? O pequeno produtor rural. Você tem 1 milhão, mais ou menos, de pequenos proprietários rurais na Amazônia brasileira e que, para sobreviver, como não tem tecnologia, como não tem infraestrutura, é na mão. Ora, se é manual, a maneira que ele tem de sobreviver é fazer o roçado dele, encoivarar e botar fogo. Claro. Então, se o mundo tivesse mesmo preocupado com a questão do fogo na Amazônia, que não é uma coisa simples, ele teria que cuidar de levar prosperidade, de levar tecnologia para esse quase 1 milhão de pequenos proprietários. Pegar o caso da Marina. Marina, quando virou ministra, eu imaginava que ela ia fazer o que ela fez, colocar mais freio na questão econômica da Amazônia, mas pensei que ela ia usar o prestígio que ela teve, que ela gozou muito tempo, para trazer algumas soluções para o Acre. Não trouxe. Mas a Marina não conseguiu fazer com os amigos dela, de ONGs... Soluções de desenvolvimento sustentável, né? Por exemplo, tanto pregava, não trouxe. Tanto disseram, né, que, olha, não precisa abrir mais terra, porque tem terra que está degradada para recuperar. A terra degradada, claro que tem exceção, mas fundamentalmente as terras degradadas que precisam ser recuperadas são de pequenos proprietários rurais que não têm condições de comprar uma máquina.
Não tem condições de ter um trator de esteira, um trator para gradear. Não tem, é uma fortuna isso para ele, muito menos pagar a hora de máquina. Então, por que essas pessoas não cuidam desses colonos? Quer dizer, se não cuidam, é então um discurso da boca para fora. Não querem, de fato, enfrentar o problema. Vamos lá. O que é que fez o fogo do Centro-Oeste e do próprio Sudeste diminuir ou praticamente acabar nos canaviais? Tecnologia. A tecnologia libertou a mulher do trabalho pesado, libertou o homem. Você tinha 80% da população na área rural, com as máquinas. Eu passo hoje na área rural, você vê uma máquina que parece um monstrengo, né? Imensa. Uma mulher sobe numa máquina daquela e opera para o computador. Então, a tecnologia, você viu... Aliás, existe um estudo dizendo que os lugares que são mais prósperos guardam uma relação com a melhor relação de respeito do homem com a mulher, de segurança pública. Claro, uma coisa tem a ver com a outra. E nesse mesmo livro, eu estava lendo, estudando, dizendo o seguinte: até 1800, 95% da população mundial vivia miseravelmente, pobre, como hoje vive ainda a maior pobreza no continente africano. De lá para cá, você nunca teve um incremento tão maravilhoso, tão fantástico de criação de riqueza, como você teve com as indústrias, com a Revolução Industrial, com a criação do livre mercado, com a propriedade privada, com o agronegócio, com a democracia. Você tinha uma taxa de mortes infantis de 43%, caímos para 4%. Enfim, então isso é prova inequívoca. E como você vai prosperar a região? Por exemplo, eles diziam lá atrás, não, vamos levar turismo para a Serra do Divisor. Sim, mas até para levar turismo, ele vai cair de paraquedas? Literalmente, vai sair de helicóptero, pular de paraquedas? Sabe quanto custa uma visita no país da África, lá onde tem os gorilas da montanha? Algo em torno de 2.000 e poucos dólares, eu fiz a conta, dá quase 10 mil reais para ver uma hora de gorila. Quer dizer, então não tem ainda, né, lugar no mundo que tenha uma sobrevivência econômica forte do ecoturismo. Mas até para fazer o ecoturismo, você tem que ter estrada, senão não tem como chegar. Senador? O dinheiro para o projeto executivo está na conta e há um compromisso da bancada de ajudar com 5 milhões cada parlamentar, que dá o dinheiro exato para a construção da ponte. E o projeto executivo da estrada até a divisa com o Peru também está sendo concluído. Senador, você me permite uma parte? Claro, claro. Concedida a parte ao nobre orador. Eu tenho sido muito criticado pela minha mulher e pela minha filha, que eu tenho sido muito extensivo nas minhas perguntas. Aí eu vou me inspirar em Cícero, sendo curto nas perguntas, para que você possa ter espaço para respondê-las. Mas eu devo, antes disso, tomar algum tempo. Lembra da tua esposa e filha, né? Eu não vou esquecer. Para lembrar o senador Márcio Bittar, algo que ele já deve saber, que a gratidão é a síntese de todas as virtudes. E a você, eu sou devedor de virtudes. Nossa, obrigado. Você fez, embora eu lhe conhecesse há vários anos, você esse ano me prestou virtudes, e não vamos entrar no detalhe, que são impagáveis. Obrigado, Marcinho. Você me comove assim. Obrigado. Você merece. Você e a sua família. Mas, aí eu estou dizendo isso publicamente, e aí me deixe, Muniz, me dê mais um minutinho, que eu quero contar uma história do saudoso Antônio Carlos Magalhães. ACM. Que ele tinha um adversário ferrenho na Bahia, que ocupava os meios de comunicação, ocupava os jornais, para meter o cacete no ACM.
Aí uma vez, esse cidadão parlamentar baiano chegou perto do ACM e disse: o senhor sabe que eu tenho muita admiração pelo senhor. O senhor é muito importante, gosto muito do senhor. Dizendo no ouvido dele. Ele disse: vamos fazer o seguinte, você diga isso publicamente Sim. e faça as críticas no meu ouvido. Então é por isso que eu fiz questão, Márcio, de lhe fazer esse elogio público, merecido, e dizer que sou muito grato a você. Obrigado, Narciso. Muito obrigado. E a gratidão é a única moeda que tem como troco a gratidão. Aí vai a minha pergunta, agora eu serei breve. Ocupei espaço mais uns minutos. Não, tranquilo. Tá Eu estou tranquilo aqui. Melhorou bastante, Amém. É porque um dos meus críticos também é o Osmir. Eu não sei se por ciúme, não sei se... Esse é amor antigo. Talvez. Também, deve ser. Ô Márcio, me responda uma coisa. Há 4 anos atrás, as oposições do Acre se uniram de tal sorte que interromperam 20 anos de um sistema de governo. Era uma união perfeita, uma união que me lembrava o antigo MDB E MDA. MDA mais recente. e do nosso MDA. A minha pergunta é sempre agora: por que é que hoje esta união está completamente destroçada? Bom, Narciso, primeiro eu quero dizer que você, a tua família, a exemplo do meu pai, são brasileiros que vieram para o Acre a convite. Eu disse em ocasiões especiais que todos que vieram para o Acre foram a convite, em épocas diferentes, mas sempre o governo brasileiro convidando, pedindo, primeiro para a ocupação dos seringais, da primeira... começo da segunda metade do século retrasado, depois na época da guerra, daí o Soldado da Borracha, que vocês conhecem, ajudaram essa história, e depois do final de 60, começo dos anos 70, quando o Dantinha chamava as pessoas para vir aqui, já percebendo que o seringal extrativista estava falido, sem perigo de voltar, e chamaram pessoas que pudessem vir para cá, para trazer sua família, seu investimento, para ajudar o Acre a prosperar, criar pecuária, agricultura, etc. E nessa leva veio meu pai e vieram vocês também. Então, eu hoje, como senador da República, tudo que eu puder fazer para que essas famílias se sintam bem no Estado, se sintam acolhidas, permaneçam no Estado. Quando eu vejo, às vezes, famílias que para cá vieram e plantaram raiz há 30, 40, 50 anos, e eu vejo alguém desistindo do Acre, me entristece. Eu pessoalmente, me sinto um pouco derrotado, né? Faço parte dessa história. Então, para mim, eu faço com muito gosto isso. Então, muito obrigado a você, a Célia e a sua família. E, além do que, eu conheço bem o espírito democrático seu e da sua família. Eu já disse muitas vezes, nunca é demais. Eu nunca tive nenhum problema, nesses anos todos, turbulência, vai para um lado, vai para o outro, eu nunca tive nenhum problema de ter acesso em todas as épocas da minha vida aqui dentro da TV Rio Branco, né? Então, é um mérito de vocês. Não adianta dizer que é democrata, né? Isso é a prática que demonstra. Então, é um prazer ouvir você falar isso. Agora, a pergunta, veja, é difícil responder. Eu poderia falar que passa pela vaidade, pelos projetos legítimos que cada um tem, pessoal. Eu fiz tudo que eu podia fazer, que esteve ao meu alcance, para evitar que isso acontecesse. Na eleição de 2018, como todas elas, domingo, né, 2 de outubro, e na segunda-feira o MDB não abriu. Na terça-feira eu disse pela primeira vez dentro do MDB o que eu achava que era o lógico, que era o racional. Então eu dizia o seguinte: olha, nós temos obrigação com o que fizemos, nós aqui do MDB temos 3 deputados estaduais, 2 federais, passamos agora a ter um senador do governo, tanto local quanto logo depois teve o segundo turno e a gente ganhou a eleição com o Bolsonaro. Então nós temos uma obrigação independente. No governo vai ter problema.
Eu nunca vi um governo de coalizão que todos os partidos chegassem e dissessem, não, nós todos estamos satisfeitos. Nunca vai acontecer isso. Sempre tem um que vai achar que não está tão bem, o outro. Isso é normal. Mas isso não tira a nossa obrigação e a nossa responsabilidade com o que fizemos. Esse filho é nosso. Então nós temos que ajudar o Estado. Ajudando o Estado, como efeito colateral, nós estamos ajudando um governador, que é um jovem, muito carismático. Então, naturalmente, vai para a reeleição. E o Major Rocha, que é jovem também, foi deputado estadual, federal, agora é o vice-governador, elegeu a irmã, não só ele, mas a família, ele, tudo, mérito dela também. A mais votada deputada federal do Acre, governa um grande partido, deverá disputar o Senado na reeleição do Gladys. E o MDB, pelo tamanho que saiu da eleição, deve construir com o Gladson, ao longo do mandato, as condições para indicar o vice, que vai ser, para o partido, uma coisa muito importante, já que o vice do segundo mandato de um governador jovem, que claramente anuncia que num segundo mandato, ao término, sairia para disputar uma eleição de Senado, então o vice assume o comando do destino do Estado com direito à reeleição. Mas, infelizmente, o homem... Isso é o que eu sempre achei e disse, inclusive com o Muniz várias vezes, que era o caminho natural. Mas aí vem o ser humano e muda tudo, né? Eu digo às vezes que nada que acontece no Acre é exclusividade do Acre, porque são seres humanos. Mas a quantidade de ponto fora da curva, em 3 anos, aí eu acho que é só aqui. Porque é muita coisa. Eu que estou no meio, no centro do furacão, tem hora que eu paro e falo assim, cara, para... Eu me concentro muito no mandato, que é meu dever. Então tem hora que eu me desconecto um pouco nesse período com a política local, partido, não sei o que e tal. Então tem hora que eu mesmo olho e falo, calma, eu não estou entendendo. Veja, é umas coisas assim, em 3 anos, muito estranhas. Não vou citar, se for o caso, a gente vai, mas enfim. Então cada um foi tomando um caminho. Quer dizer, então eu tentei evitar, não consegui. Quem sou eu para evitar as divisões que aconteceram? No meu caso, primeiro, o meu dever com o Estado não cessa. Qualquer que seja a relação com o atual governador, com o Gladys Cameli, eu tenho obrigação com o Estado. Agora mesmo, eu levei o Veloso a Brasília, levei modo de falar, fui lá, eu achava que era importante apresentá-lo para o Ciro Nogueira, que vocês dois conhecem, que é o chefe da Casa Civil, que se relaciona com o Congresso. Eu achei que era importante que ele fosse comigo visitá-lo, com o presidente do Senado, que nos recebeu na residência oficial, com o líder da nossa bancada lá do União Brasil, Davi Alcolumbre. Visitamos vários ministros, ele me acompanhou nessa caminhada toda por lá e tal. E ele viu eu trabalhando a estratégia, que eu acho que foi a estratégia adequada, para arrumar um recurso do primeiro PLN que vai chegar no Congresso, que é o remanejamento de verba do governo federal, no valor de 100 milhões para acudir a nossa BR-364. Para quem não sabe, as emendas de RP9 do relator, eu não tinha e não tenho como colocá-las no DENIT, porque originalmente no orçamento do DENIT não consta rubrica orçamentária de RP9. Então tem que ser pelo PLN. Então, assim, veja que quando nós estávamos juntos, eu tinha acabado de sair do Estado um pouco agastado com o governo, que demitiu um secretário de Estado que é como o irmão mais novo meu, que é o Nenê Junqueira, não por ter tirado, porque o cargo é do governador, ele tem o poder, é dele a caneta, mas sem avisar para ele ou para mim, e principalmente na véspera da chegada ao Acre do filho do presidente da República, que é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente da República, através do filho, tirou o PL, que é o partido dele, das mãos da deputada Mara Rocha, que é a deputada federal mais votada do Acre, irmã do vice-governador, tirou o PL da deputada Mara para nos entregar. E o que nós tínhamos que retribuir ao presidente Bolsonaro era montar uma chapa que desse a ele pelo menos um deputado federal do Acre. E aí, ao contrário disso, o governo que eu apoio tira ao invés de incentivar, de fortalecer, tira alguém que poderia ser um bom candidato do agronegócio dentro do PL. Mas mesmo assim, eu saio daqui, vou a Brasília e deixei costurado a engenharia
para conseguir, no primeiro PLN que está chegando no Congresso, os 100 milhões para acudir à BR-364. E como o trecho está licitado, as empresas estão trabalhando, não precisa de nova licitação. Então, se a gente consegue isso, é injeção na veia. Está tudo arrumado para isso. Então, o meu dever com o Estado não acaba. Legal. Só dando sequência à pergunta do Narciso, o senhor ainda acredita na possibilidade de pelo menos parte, desculpa a redundância, desses partidos que estavam unidos e hoje estão a seguir caminhos diferentes? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? O doutor Narciso também querendo, pode ter a réplica no segundo bloco. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos para continuarmos então a entrevista aqui com o senador Márcio Vittar, presidente regional do União Brasil. Até já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora muito mais cultura para você, muito mais jornalismo, muito mais debate também. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui, como sempre, com o doutor Narciso Osmi Lima e com o jornalista convidado Natal, o Jorge Natal, Diego, entrevistando o nosso convidado especial, o senador Márcio Vittar, presidente regional do União Brasil. Senador, o senhor lembra da pergunta feita na virada do bloco? Sim. O senhor acha possível ainda reconstruir essa aliança de 11 partidos que elegeu o atual governador, reelegeu o senador Sérgio Petecão? Não, infelizmente, acho que não. Senador não tem como. O senador Sérgio Petecão, que é um querido amigo, não vejo nenhum sinal da possibilidade de ele abrir mão. Ele está no segundo mandato de senador. Quis ser candidato na eleição passada, quando ele estava também no meio do mandato, acabou retirando para me apoiar. Eu não vejo como ele retirar. E também não vejo como o MDB retirar o nome da deputada Mara Rocha. Na verdade, há 2 semanas, eu compreendo que o MDB cumpriu uma fase de um ritual muito importante da política, que foi o presidente Flaviano Melo acompanhar oficialmente a deputada federal Mara Rocha, junto com o vice-governador Wesley Rocha, no encontro com o Baleia Rossi, que é o presidente nacional. Aquilo tem um simbolismo muito forte. Quer dizer, é o diretório regional chancelando e oficializando ao presidente nacional a candidatura de uma deputada federal. Eu conheço um pouco essas coisas ali em Brasília, de partidos e tal. Não vejo hoje força nenhuma que pudesse retirar a candidatura da Mara, que está na bancada ao lado do presidente nacional do MDB. Mas, senador, permita-me só fazer uma ligeira interrupção, mas eu pergunto o seguinte, dentro dessa linha do Muniz, aqui já foi dito que houve uma união para tirar o PT do governo. Vamos imaginar, e aí só na base da imaginação, e que um segundo turno venha a ser entre o governador Gladys e o PT. Apenas uma hipótese. Será que não dava para a gente conversar com esses partidos para voltar em segundo turno à união? Talvez seja possível, não? Veja, Osmir, eu falo por mim. Eu, há 40 anos, eu também vivi a experiência de estar num partido de esquerda, no PCB. 17 anos de idade, eu estava dentro do PCB, clandestino, naquela época e tal. Mas tive, como muitos brasileiros, muito mais ilustres e famosos do que eu. São os pecados da juventude. São. Né? Então, de fazer essa transição. Então, quando eu vejo, por exemplo, e ouço muitos amigos dizendo que podem fazer aliança com todo mundo, inclusive com o PT, eu não me incluo nisso. E não é por questão pessoal. Deus é testemunha acima de qualquer pessoa que eu nunca usei questão pessoal, familiar, de quem quer que seja, mas eles são meus adversários. Para mim, o que o PT fez na Amazônia é imperdoável. Eles foram os úteis aos interesses internacionais. Eles lacraram a 5ª geração dos acrianos e brasileiros que moram na Amazônia.
Para mim isso é impagável, além de ser uma ideologia do mal. O que fizeram na educação, o que fazem na segurança pública, invertendo as bolas. Quer dizer, na verdade, é toda uma legislação de esquerda, favorecendo o bandido e não o policial, que arrisca a sua vida para nos proteger. Nós gastamos com educação 6,5% do PIB brasileiro e estamos entre os 20 piores países do mundo. Com relação à Amazônia, o bloqueio que fizeram, eu já mencionei, lacraram a Amazônia, estão condenando quase 25 milhões de brasileiros que moram na Amazônia à pobreza. Isso é um pecado que eu não posso perdoar. A visão econômica, quer dizer, basicamente, eu respondi uma pergunta um dia desse, você prefere privatizar uma empresa? Claro que sim. Pergunte ao cidadão, será que ele confia mais no político administrando uma empresa estatal ou numa empresa que para ganhar participa de um leilão, participa de uma concorrência, aonde o seu principal fiscalizador, além da Polícia Federal, do Ministério Público, etc. e tal, é o seu concorrente, que vai participar de uma licitação com olhos de lupa para ver qualquer defeito, para cancelar, que vai sofrer as consequências do mercado, da disputa, do livre mercado. Então é muito mais interessante. Então há toda uma visão equivocada, que é a minha adversária, que aonde assumiu o poder é um destroço, não tem exceção nenhuma. E eu, inclusive, concordo com o finado Olavo de Carvalho, que diz que toda revolução é uma doença mental, e é. Veja, o cara de esquerda, e um dia desse eu lembro que alguém aqui da turma da esquerda soltou uma frase com relação à Márcia, diz que a Márcia estava entrando na política pelo lado do esgoto, porque ela teve e tem a coragem de dizer o que pensa sobre temas importantíssimos que preocupam a família brasileira. E eu diria que quem entra pela porta do esgoto na política é quem bota a camisa do Che Guevara com a foto de um assassino no peito, tem coragem de pintar muro da sua casa com fotos de genocidas. Jorge Natal. Isso sim é entrar pelo esgoto. Então, esses são meus adversários. Repito, não é pessoal. Então, a hipótese de estar junto com a esquerda é zero. Se eu não for candidato e for o Gladys estiver no segundo turno, contra a esquerda será meu candidato. Se for a Mara, se for o Petecão, não tenho dúvida disso. Agora, eu vejo um movimento do qual eu não participo e nem vou participar, não sei também até onde isso procede, mas dizendo de uma tentativa dos candidatos de oposição ao atual governador de fazer um pacto para estarem juntos no segundo turno. Não contem comigo. O que eu vou fazer, com a cabeça fria, tudo que tiver ao meu alcance, o que eu achar que é mais, que eu posso mais ajudar para evitar que a esquerda volte ao poder. Eu gastei 20 anos da minha vida, não me arrependo, não foi ninguém que mandou eu fazer. Se eu voltasse atrás, faria tudo outra vez, mas eu não quero que 20 anos seja uma passagenzinha rápida e a gente assine um atestado de incompetência devolvendo o Estado à esquerda. Isso chama-se coerência. Eu quero voltar ao governo do Gladys. Eu quero voltar ao governo do Gladys. Permita aí que o Natal faça a pergunta dele, que depois eu tenho uma quero voltar outra ao governo pergunta. do Gladys, né? Todo governo, para ser exitoso, ele tem que ter governabilidade e governança. O governo atual padece dessas duas. Portanto, não é um governo exitoso. Isso é a minha opinião, né? A secretaria, a meu ver, a mais estratégica, que é a CEPA, é justamente a secretaria que tem mais ingerência. Troca de secretários e indicações não muito criteriosa. E eu volto ao desenvolvimento. Todas essas emendas, poxa, quiseram que o Acre tivesse sempre esse aporte financeiro. Mas eu insisto, o senhor poderia ter intervido mais nesse governo, principalmente em dar o norte. Eu quero citar aqui um exemplo do Geraldo Gonzalo, que tinha o governo da Frente Popular teve os seus Tonho Alves, Carioca. O governo militar, aquele general Goberido Couto e Silva, tem sempre alguma cabeça pensante, um grupo de pessoas. Eu não consigo enxergar isso nesse governo. Eu não consigo enxergar um grupo pensando de forma estratégica. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, uma vez que o senhor disse que também é pai da criança, né? Veja... Ajudou a tirar o antigo partido, né? A Frente Popular. Isso. Na CEPA, eu coloquei uma emenda de 50 milhões de reais. Me preocupa um pouco a capacidade do governo de dar conta, de não perder nenhum recurso que a gente tenha arrumado.
É claro que isso não foi uma exclusividade para o Acre. Eu acompanho muito o Mato Grosso do Sul, que é onde mora minha mãe, onde eu fui estudar quando era jovem, onde eu comecei a fazer política, eu sempre volto, e o governador é meu amigo. Lá, aqui é a terra da Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura, lá o valor para a mesma ação foi de 100 milhões de reais. No Mato Grosso do Sul já foi licitado e já foi pago. E aqui até agora não foi licitado ainda. Quer dizer, eu sei o que eu passei no plano nacional para garantir esses recursos para o Acre. Ainda hoje, toda hora, quase toda semana, tem jornalista de tudo quanto é lugar me ligando, perguntando do orçamento que eles carimbaram de orçamento secreto, quando na verdade de secreto não tem nada. Né? Ele poderia ser aperfeiçoado e nós o aperfeiçoamos. Mas eu sei, primeiro que foi o orçamento mais diferente da história do Brasil. O orçamento que é anual, no meu caso, foram 2 anos. Até hoje, que eu estou no 3º ano, e fruto do acordo que fizemos com o Supremo Tribunal Federal, sou eu que ainda respondo, junto com o presidente do Senado, as questões que nós combinamos com eles, como agora há pouco Senador, a imprensa nacional noticiou de grande parte dos deputados federais e senadores respondendo àquilo que foi acordado, dizendo quais eram as suas emendas indicadas e tudo mais. Senador, só aproveitando a sua deixa aqui, já o Nascido vai fazer a pergunta também, explicando, gente, quando ele falou CEPA, é Secretaria de Produção e Agronegócio, só para quem não sabe, está sabendo. Senador, explique agora, mesmo que de forma resumida, vamos desmistificar essa história. Por que eles dizem que é secreto e por que o senhor e outros senadores e deputados afirmam o contrário? Que secreto? Eu só sei que foi publicado no Diário Oficial. Bom, por aí a gente já tem uma noção de que não é tão secreto assim. Na verdade, não tem nada de secreto. São versões que a turma cria. Né? A esquerda é pródiga disso. Ela domina a grande parte da mídia brasileira, as universidades, as escolas, enfim, a produção cultural do Brasil há muito tempo. Né? Desde a época do regime militar, o regime militar deixou a comunicação, as universidades com a esquerda. Então, há geralmente ela cria uma versão e faz com que essa versão substitua a verdade. Vamos dar um outro exemplo nosso aqui. Eu fui candidato várias vezes, e aqui mesmo nessa emissora, na época disputando contra o Angelim, ele me fez uma pergunta, uma indagação, não me lembro mais da forma como foi feito, mas querendo dizer que eu não tinha nascido no Acre, que eu não tinha nascido em Rio Branco, como se isso fosse um demérito. Né? E outras pessoas também usaram esse tipo de argumento comigo, querendo dizer que pelo fato de eu não ter nascido em Rio Branco, não ter nascido no Acre, isso seria um demérito. Quando, na verdade, eu não sei se algum outro político já recebeu os convites que eu já recebi para ir embora do Acre. Quando eu pedi eleição em 2002, o governador eleito do Amazonas me chamou para ir trabalhar com ele no Amazonas. Não é exagero dizer que se eu fosse, eu poderia ter sido o sucessor do Eduardo Braga. O Furlan, foi deputado federal comigo, pai da Bruna Furlan, que está no 3º ou 4º mandato, ele comanda Barueri, que é um município riquíssimo no entorno de São Paulo. Depois que eu deixei de ser deputado federal, e ele também, ele voltou a ser prefeito, que aliás ele continua sendo prefeito agora, comanda Barueri, município pequenininho, que tem mais de 400 milhões de investimento próprio por ano. Também me fez o mesmo convite. E mais recentemente, quando eu perco a eleição para governador, no 2º turno, meu amigo Reinaldo Azambuja ganha a eleição no Mato Grosso do Sul. Ele e a ex-senadora Marisa Serrano, ambos me convidam para ir para Mato Grosso do Sul, trabalhar com ele. Eu poderia muito bem hoje ser o candidato a sucessor dele. E nesses 3 convites, eu disse o que a eles? Olha, muito obrigado, vocês me honram muito, mas eu não tenho como romper a minha vida com o Acre. Eu sou acreano desde os 10 anos de idade. Mas eu estou dizendo isso, e vou explicar por quê. Eu estou aqui não é por falta de opção. Eu estou aqui porque é uma opção minha ficar aqui. Essa é a minha terra. Mas sofri preconceito da turma da esquerda com isso. Agora, olha como muda a versão. A Marina Silva, onde ela fez carreira? Qual foi o estado que a projetou para o Brasil e para o mundo? Não foi o Acre? Não foram as histórias que ela nasceu no Seringal, que ela se alfabetizou aos 16 anos de idade, que ela era parceira do Chico Mendes? Não foi essa história que transformou a Marina nesse nome mundial? Ela virou as costas para o Acre agora e vai ser candidata em São Paulo. Ok, é um direito dela. É um direito dela e do povo de São Paulo
que deve, inclusive, dar um mandato a ela de deputada federal. Mas aí eu leio algumas pessoas que no passado partilharam dessa crítica comigo, aí quando é a Marina, que larga o Acre para viver em São Paulo e ser candidata em São Paulo, aí eles criam uma narrativa de elogio, como se o acreano não tivesse reconhecido tanto a Marina e São Paulo vai reconhecê-la. Então, quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Quer outro exemplo, Muniz, que a esquerda faz? A Márcia. Hoje eu não estou mais ao lado dela para abraçá-la fisicamente, para protegê-la mais, mas eu tenho amor por ela. Ela é a mãe dos meus filhos, uma pessoa com quem eu vivi 32 anos da minha vida. Eu não posso negar que me toca profundamente, tá, o linchamento que fazem com ela. Jornal do nosso estado colocando foto, comparando ela com uma anta. Quer dizer, uma deputada do PCdoB, por quem eu até tinha algum respeito, dizendo que a Márcia está entrando pelo esgoto. Uma outra mulher, defensora não sei do quê, dizendo que vai entrar na justiça para proibir a Márcia de ser candidata. A presidente de um sindicato, dizendo que vai processar. Um deputado do PT usou a tribuna da Assembleia Legislativa para dizer coisas sobre a Márcia, no tempo em que nós fomos casados, mais de 30 anos, que eu não tenho coragem de repetir. Quer dizer, basicamente, entre outras coisas, quando é crítica da opinião, não tem problema, mas é no campo pessoal. Não querendo Quer dizer, aí o fato dela ser mulher, dela ser mãe e também ser por origem professora, não significa nada. Essa hipocrisia de usar dois pesos e duas medidas, quando o Aníbal foi para a praça pública na manifestação do PT, dizer que duas desembargadoras eram mulheres mal amadas, qual foi o movimento feminista que saiu em defesa das desembargadoras? Nenhuma. Quando teve aquela briga aqui na prefeitura do Marcos Alexandre, que um homem e uma mulher tiveram algum problema, eram funcionários, filiados deles aí, que teve agressão, não teve movimento feminino para defender ninguém. Quer dizer, mas com a Márcia pode fazer o linchamento, essa covardia. E uma outra coisa, Muniz, ainda nessa coisa da criação de versões, aí não, a Márcia não pode ser candidata, porque é uma imposição do Márcio, quer dizer que, como eu fui, graças a Deus, eu não poderia ter tido um casamento melhor, eu não podia ter arrumado mulher melhor do que ela para me acompanhar esse tempo inteiro. Só depende dela, né? E do eleitor, porque não é uma imposição, você apresenta, o eleitor que decide. Mas aí cria uma versão que a Márcia não pode porque nós tivemos 30 e poucos anos juntos. Ora, mas veja, por que isso com a Márcia? O Edmundo Pinto foi governador de uma família de político. O Jorge Viana foi candidato a governador com o irmão candidato ao Senado. Filhos do Wilde Viana, que era deputado federal. Flaviano Melo vem de uma família do Raimundo Melo, deputado estadual, dos mais votados da capital. Ele e o irmão seguiram carreira política. A irmã teve cargo político, aqui representando o INCRA. A família do Narciso, qual é o problema dele ter entrado na política? E a Célia também. A família do meu amigo Wagner Salles, em Cruzeiro do Sul, ele, a filha, a mulher, o filho. Hoje, por exemplo, a prefeita de Brasileia, ela apoia quem para deputado estadual? O irmão dela. Ela é casada com quem? Com Israel Milani, que é candidata a deputado federal, que é filho da Wanda Milani, deputada federal. Só dando sequência. Então, veja, tudo isso para dizer o seguinte, esses são meus adversários, que criam versões, que mentem, que usam dois pesos e duas medidas, que ninguém age com mais preconceito, com mais autoritarismo do que essa turma. Né? É só apertar. Aperta que eles mostram o dente. Legal. Então, esses são meus adversários. Doutor Narciso, 30 segundinhos. O pessoal que fala de RP9, a maioria não sabe o que é R, muito menos P, nem o número 9. Não se preocupa com RP2, que aí sim, aí é que a sangria é grande. Ninguém se preocupa, mas se preocupa com o deputado, o senador que está liberando recursos para ajudar nas comunidades. Doutor Narciso, fica à vontade. Ô, Márcio Bittar, eu lhe dei, e de forma carinhosa, um apelido de encantador de serpente. Foi. O João Corrêa deu outro, né? Hein? O João Corrêa deu outro. Não, mas o João Corrêa foi mais maldoso. Foi. Resumiu. Eu quero... O que pegou mais foi esse. Foi. Você, quando era deputado federal,
Na minha sala, você chegou a me dizer que ia ser o primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Foi. Quando você saiu da minha sala, eu fiquei dizendo a mim mesmo que você era um deslumbrado. Realmente, era muita pretensão. Por quê? Porque naquela ocasião, o máximo que nós tínhamos conseguido Era terceiro certo ali. Não, suplente Suplente de mesa. da mesa. Suplente da mesa. Aí eu ainda não tinha te posto o apelido de encantador de serpente, embora você tenha induzido 513 deputados a te eleger primeiro secretário da Câmara. O ano passado, o ano atrasado, aí vem você me dizer que ia ser relator do orçamento da União. E digo, daquela vez não, mas dessa vez ele está me enganando. Aí você se faz relator do orçamento, talvez o cargo mais disputado no Congresso Nacional. Porque o relator do orçamento envolve Câmara e deputado. Assim, só uma partezinha, não é o cargo mais disputado, não. A comissão mais disputada que tem dentro do Congresso é a comissão de orçamento. A comissão. Aí a minha pergunta é o seguinte: eu nunca joguei na loteria esportiva. Me dê os números. Essa semana eu vou jogar na loteria esportiva e vou pedir para você marcar os 6 números. O Márcio Bittar vai comentar sobre essas observações daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos ao último intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos com a última parte do programa de hoje. Até já. Muito bem, voltamos com a última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura para você e sua família. Seguindo rapidinho a linha de raciocínio do doutor Narciso, senador, quando o senhor disse que ia liberar pelo menos R$1 milhão, eu não acreditei. Aí quando o senhor liberou 1 milhão, eu digo, vai ficar por aí. E já tem muito mais de lá para cá, né? Agora mesmo, essa semana, mais 100 milhões. Na semana atrasada foram mais 10 milhões para cirurgias eletivas, enfim. Fica à vontade para... Na verdade, o doutor Narciso não fez bem uma pergunta, ele fez uma constatação aí. Fica à vontade. Não, o Narciso é um barato. Eu falei para ele que ele precisa pegar algum jornalista, né? E contar as histórias. Ele tem muitas. Mas depois do programa eu quero que o senhor me dê os números também, que eu quero jogar. Não, se eu soubesse isso, eu jogava para mim, né? Não, mas é como eu falei, isso me dá satisfação. Eu nasci e me criei na área rural, ao lado do meu pai, e quem tem uma origem na área rural, eu acho, né, que ele tem uma ligação muito forte com o resultado, porque na área rural você precisa ver a semente germinando, o pasto nascendo, a plantar. Eu mesmo já plantei com a matraquinha, milho, já colhi. Eu cuidei de uma horta ao lado do meu pai, ele me instruindo. Então você vê a planta nascer, você semear, depois você plantar, ver o tomate. Eu já plantei tomate, alface, pepino, beterraba, jiló, berinjela, quiabo, enfim. A área rural é isso, quer dizer, o bezerro é fruto de um trabalho que você faz, né? Na época certa, a vaca enxetada, pariu o bezerro, nasceu o bezerro, cuidado do bezerro. Tem que ter resultado. E eu carrego isso na vida. O mandato tem que ter resultado para o Acre. Então, quando eu vejo as coisas começando, os próximos anos vão ter muitas obras no Estado que tem a minha participação, algumas estão acontecendo. Agora, a burocracia é muito grande, né? Por exemplo, a variante. Ainda hoje mandaram fotos da variante ali de Chapuri, que está sendo asfaltada. Eu me lembro, e esse é o prazer, essa é a alegria. No final de 2019, eu vi que eu podia conseguir mais um recurso extraordinário. E o Gladys tinha me deixado uma lista, o Gladys, nosso governador, tinha deixado uma listinha de algumas obras que ele queria fazer. E eu vi assim, no número, eu achei que era a variante.
Aí liguei, que também foi falado da estrada do café e tal. Liguei para o Marcinho Miranda. Falei, Marcinho, essa AC número X, que eu nem lembro de cabeça, é a nossa? Ele já animou-se na hora. É, Márcio. O pai dele vai ter até o nome da estrada, o Roberto Duarte pediu e tal. Fiz. Ótima, né? E aí ele já animado e tal, já me disse, por que, Márcio e tal? Eu não, porque eu acho que eu vou arrumar um recurso para essa estrada. Rapaz, e ele, se arrumar, porque só tem 2 pontes de madeira que estão podres, a gente faz um mutirão, arruma madeira, a gente dá o motosserra, não sei o quê, aquela coisa que a gente vê muito aqui na região, né? Esse mutirão, todo mundo ajudando, meu pai fazia isso e tal, com o prefeito de Sena, ajudando a recuperar a BR, abrindo a estrada e tal. Aí eu virei pro Marcinho e falei assim, não, Marcinho, você não está entendendo, se eu conseguir o recurso, é para pavimentar. Muniz, ficou um silêncio do lado de lá do telefone. O Marcinho não acreditava. Depois de ter chegado ali criança com o pai dele, não acreditava mais. Ficou silêncio. Né? E o pai dele, eu falei, olha, mas não comenta nada, porque não sei ainda, eu vou ver. Quando deu certo, que empenhou o dinheiro, digo, agora você pode contar. Infelizmente, o pai dele descobriu um câncer, ele sabia da notícia, mas não viveu para ver. Mas hoje está lá a obra sendo realizada. Do momento em que eu consegui o dinheiro para o governo do estado dar a ordem de serviço, foram 2 anos. Né? Mas, de qualquer maneira, nos próximos anos, muitas obras no estado que vão ajudar as pessoas, facilitar a vida das pessoas, estarão, algumas já começaram e outras grandes estarão começando. E isso dá o sentimento do dever cumprido, claro, de um mandato que tem resultado. Nataúde, uma pergunta por hoje. O Brasil é um país, segundo maior produtor de grãos do mundo, é isso, Osmir? Rivaliza com os Estados Unidos. E a gente importa fertilizantes, NPK. A pergunta é, nós temos o nitrogênio, potássio, cálcio para produzir fertilizante e não importar? Claro. E por que isso não acontece? Por uma visão míope e por pressão internacional. Quer dizer, essa guerra agora mostra, mais uma vez, como é ridículo o Brasil abrir mão de usar recursos naturais, como é o caso do potássio. Quer dizer, o Brasil passou por uma insegurança, passamos por algumas semanas tensos, nervosos, porque podíamos ver interrompido, né, o fornecimento de potássio da Rússia para o Brasil, quando nós temos. Quer dizer, não tem cabimento você não utilizar a riqueza do subsolo brasileiro, você não utilizar a riqueza que Deus deixou. Não há outra maneira de prosperar se não for utilizando os recursos naturais que nós temos. Todo lugar do planeta que é rico, ele é rico, não é à toa, ele é rico, ele é próspero, sim, ele oferece uma qualidade de vida muito superior aos seres humanos que moram na Amazônia brasileira ou na Amazônia peruana, porque ele utilizou e utiliza o potencial daquela região. Como a Alemanha, inaugurou há 2 anos uma Itaipu e meia em carvão vegetal. Né? A Noruega, que banca a maior parte das ONGs, 90% do Fundo Amazônico é a Noruega que banca, para ONGs no Brasil, dizer que nós não podemos usar petróleo, não podemos usar gás, são combustíveis fósseis, mas ela vive disso. 51% do PIB da norueguesa é de petróleo e gás. Quer dizer, então, a pergunta sobre o potássio deveria fazer com que a gente refletisse. É natural o Brasil ficar dependendo de um outro país por um elemento que nós temos? Não é. Senador, eu estava no Congresso Nacional quando surgiu aquela emenda que definia 80% que não pode ser tocado aqui na Amazônia, independentemente da quantidade de terra que você tivesse. Fiz parte da comissão. Só que havia naquela época uma coisa absurda. Quando chegava a medida provisória lá, que foi através de uma medida provisória, acho que o Fernando Henrique, não foi? Que chegou lá, daqui que os partidos indicassem os senadores, deputados, fazer parte da comissão, quando a gente conseguia montar, chegar lá, tinha passado o prazo para a apresentação das emendas. Então, aquela comissão era só de enfeite. Na prática, era só de enfeite. Não sei se esse problema existe ainda hoje. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Eu considero um absurdo, e contando para um estrangeiro, ninguém acredita, que você tem uma propriedade, 80% você tem que só cuidar, não pode tocar nela. Não pode torná-la produtiva. Não há uma movimentação, somente daqueles desenvolvimentistas, que tem os preservacionistas e os desenvolvimentistas,
que não queiram pelo menos diminuir essa faixa de 80% para algo em torno de 60%, que era a nossa ideia na época, e preservar apenas 60%. Não há esse movimento dentro do Congresso? Primeiro que o que preserva é o desenvolvimento. Sim. Quer dizer, se você querer preservar levando miséria, você não preserva. Então, o que preserva é o desenvolvimento. Hoje, por exemplo, você produz muito mais e menos terra. Então, a tecnologia, o desenvolvimento, ele é o maior aliado dos recursos naturais. O Brasil, ele vem diminuindo a área voltada para a pecuária. Ano após ano, vem diminuindo a área total do Brasil para a pecuária e vem aumentando o rebanho bovino. Graças ao quê? À tecnologia, ao estudo. Hoje você vende um boi com metade do tempo do que fazia há tempos atrás. Na agricultura, a mesma coisa. O que aumentou o centro-oeste brasileiro, há 60 anos, era considerado inóspito para o agronegócio. Hoje, o centro-oeste, se fosse um país, seria o maior produtor de comida por hectare do planeta. Então, o desenvolvimento é que preserva, portanto, não é antagônico, são aliados. Respondendo a sua pergunta, no Senado de hoje não muda nada. Eu concordo com você, eu tenho dito isso muitas vezes, isso é uma crueldade. O Brasil desapropriou a propriedade privada no Brasil, na área rural, 80%, não usando a palavra desapropriação, então não tem que pagar. E o dono, que vai só usar 20%, ele é obrigado a cuidar e a responder civil e criminalmente pelos 80% que ele não pode mexer. Na verdade, na área rural do Brasil, e particularmente na Amazônia, na área rural, você dizer propriedade privada é uma bobagem. Você não tem propriedade privada. Qualquer coisa que um proprietário rural na Amazônia queira fazer, ele tem, primeiro, que ir perguntar ao Estado se pode ou se não pode, se o Estado vai lhe dar licença ou não dará licença. Então, isso não é propriedade privada. E um Estado em que você, para qualquer coisa, você tem que pedir para o Estado, é o comunismo. É o maoísmo. Márcio, na Constituinte, nós tivemos o prazer de conviver com uma das mais célebres cabeças deste país. Chamava-se Roberto Campos. Por sinal, naquela época, era o único sobrevivente, Osmir, que tinha assinado o acordo de Bretton Woods. Todos os demais já tinham morrido. E ele todo dia subia na tribuna. Devia explicar que acordo era esse, o telespectador não ficar meio assustado. Não, o acordo que resolveu o problema da Europa e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Ótimo. Ficou melhor agora, né? Aí ele dizia que, naquela época, que nós éramos o que nós continuamos sendo. O país do mundo mais rico de recursos e um dos mais pobres em riqueza. E que o problema do Brasil era que nós nunca aprendemos a transformar recurso em riqueza. Porque riqueza você reparte e recurso você não reparte. É isso mesmo. Perfeito. Como é que você interpreta esse pensamento de Roberto Campos? Para mim tem tudo a ver com o que nós falávamos agora há pouco na conversa com o Osmir. Quer dizer, o desenvolvimento preserva, não é o contrário. Roberto Campos, eu tive a oportunidade de ler Lanterna na Popa, aqueles 2 volumes, e quando eu cheguei no segundo volume, ia terminando, eu comecei a ter saudade. E aí eu fui lendo devagarzinho, para não acabar logo, né? Porque, de fato, foi um personagem fantástico da vida brasileira. No começo do livro, ele repete, né, o discurso que ele fez no aniversário de 80 anos dele, é uma obra-prima. Eu tive o privilégio de vê-lo uma vez. Quando eu me elegi deputado federal, ele estava no último mandato de deputado federal e ele tinha perdido. Foi senador pelo Mato Grosso e depois foi deputado federal 2 vezes pelo Rio de Janeiro. E eu fui lá, a Brasília estava eleito, até na época fui lá ver onde é que escola para filho, etc., apartamento e tal, montar a equipe do gabinete e fui ao plenário, né, e lá ele estava.
vocês se conviveram com ele, sabe que ele era assíduo, né? E eu tive a oportunidade de alguém ali me apresentar ou pegar na mão do Roberto Campos. Mas ele já tinha passado a eleição e ele tinha perdido. Então, quando eu assumi, ele já não estava mais lá. Um brasileiro à frente do seu tempo. Quer dizer, ele ainda vivo percebeu como as teses dele estavam corretas, né? O Brasil do Fernando Henrique Cardoso, principalmente no primeiro mandato, ele faz uma confissão, embora não tenha admitido, mas ele faz uma confissão de como ele, Roberto Campos, estava certo na avaliação que fazia sobre o Brasil. E é isso. Essa fala dele, eu conheço, é muito famosa. Recurso potencial não é riqueza. Quer dizer, é como nós estamos aqui sentados no tesouro da humanidade, vivendo miseravelmente. E nós temos um outro problema que agrava a nossa situação. A proibição, praticamente, de usarmos os recursos naturais, transformando em riqueza real, trouxe uma pobreza muito grande para a região, e que se encontra com 2 países altamente produtores de cocaína. Quer dizer, o narcotráfico está aqui bem do lado. Então, tem lugares no mundo que são tão pobres ou até mais do que a gente, mas não tem a violência que nós temos. Só que no nosso caso, somou a pobreza e, ao mesmo tempo, com a divisa que temos entre Peru e Bolívia, que tem o cartel do narcotráfico. Quer dizer, você tem milhares de jovens de cara para cima sem ter emprego e você tem um encontro muito ruim do narcotráfico com jovens acrianos, brasileiros, amazonas, que por falta de termos condições de explorar o recurso natural, transformando em riqueza, acabam muitos deles aderindo ao mundo do crime. Muito bem, estamos chegando ao Você final sabe, do só programa. fazer uma observação rápida aqui, ministro. Você sabe que no Alto Juruá ainda se vive do escambo, Sim. da troca de mercadoria por produtos. Viviam no século XIX. Sem dinheiro, sem moeda. Não corre moeda. Legal. Chegamos ao final do programa. Queremos agradecer ao jornalista Jorge Natal. Foi um prazer tê-lo conosco. Espero contar outras vezes, Natal. Obrigado, 30 segundos Muniz. aí para as considerações É uma finais. honra, né? Obrigado, é uma honra. Obrigado, senador. Eu Obrigado. agradeço. Vamos fazer diferente. 30 segundos, doutor Narciso, para suas considerações finais. Não, eu queria só fazer uma breve e curtíssima pergunta para o Márcio Bittar. Você pode responder até na base do sim ou não. A candidatura da Márcia Bittar a senadora será mantida? Sim. Sim. Ele pode falar mais um pouquinho nas considerações finais. Osmir. Não, primeiro a satisfação de conversar contigo aqui, Márcio. Nós, no passado, tivemos algumas divergências. Hoje eu aprendi a admirá-lo. Obrigado, eu também recebo que é verdadeiro. Pelas suas ideias. Você é um desenvolvimentista. Você pensa como eu penso. E você muitas vezes expressa aquilo que eu gostaria de ter expressado. Obrigado, é um prazer. Então eu tenho hoje a maior alegria, a maior honra de incluí-lo, pelo menos eu estou incluindo no rol de meus amigos. Prazer. Mas você também o considera encantador de serpente? Eu acabei de confessar. Eu acabei de confessar aqui. Senador, antes das considerações finais, tem um presentinho aí para o senhor guardar no escritório, na sua Opa! casa, ou lá no seu gabinete no Senado Federal. Tá. Jorge Natal também vai ganhar dele. Aí. Deixa eu segurar aqui para você ficar à vontade aí. Esse aí é o do Márcio Bittar. Mas senador olha. Márcio Bittar. Com a jaqueta e tudo. Legal, legal. Eis aqui o do Natal. Obrigado, Ô, querido. rapaz, vai lá, entregue lá para ele. Vou emoldurar. Aí. Isso. Eu já tenho 2 aí. Ele é de uma família de jornalistas. Tem cartunistas, Jean Cabral. jornalistas, artistas, né? Aí o Muito talento obrigado, viu? materializado então do nosso amigo aqui, Daniel Cabral. Muito obrigado, nosso chargista, cartunista. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Evidentemente que o senhor tem pelo menos 1 minuto aí para as considerações finais. E falar alguma coisa que o senhor estava disposto a falar, nem eu, o Natal, nem o doutor Narciso e o Osmir lhe demos a oportunidade, então fique à vontade. Não, eu que agradeço, para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. Eu posso dizer que o que eu sonho para o Acre está embutido na sua primeira pergunta. Eu estou satisfeito com o mandato, ele foi além do que eu podia imaginar, ainda tem muitos anos pela frente, mas o meu sonho é que ao lado dos recursos que a gente consegue trazer para o Acre, nós estivéssemos também
a passos largos, destravando o estado do Acre, libertando as forças produtivas para gerar a nossa riqueza, fazer aquilo que o Narciso disse da frase do Roberto Campos, transformando recursos naturais em riqueza real, transformando, dando prosperidade a essa região. Hoje eu fico feliz de receber lá o Petrônio, mostrando lá a maquete da passarela sobre o Rio Amônia. Mas eu quero mais. Eu quero que Taumaturgo se ligue a Porto Walter se ligue a Cruzeiro do Sul. Eu quero que nós possamos enxergar a integração com o Peru através da região de Cruzeiro do Sul ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa. Isso vai trazer prosperidade, vai dar oportunidade a milhares de acreanos hoje que são desempregados. São dados estarrecedores. Nós temos mais pessoas hoje no Auxílio Brasil do que com carteira assinada. Então, isso não está certo. Então, esse é meu sonho. Tá? Então, eu vou continuar nessa batida e hoje eu me comovi aqui algumas vezes com a fala do Narciso, com a tua fala, Osmir, você dizer que se sente bem representado pela minha ação no parlamento. Isso para mim é tudo. Então, eu agradeço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Aí. Também gostei, Osmir. Faço de minhas palavras as suas em relação ao senador. Foi um prazer, senador. Boa sorte. Prazer é meu. Continue ajudando o Acre, Vou continuar. o Brasil. Ok? Deixa comigo. A gente fica por aqui. Volta, se Deus quiser, na próxima semana, pontualmente, às 9h40 da noite. Seja às 21h40, como queiram. Coladinho no Roda Viva. Hoje o programa, 35 anos, né, Roda Viva, o programa mais assistido quando o assunto é debate, sobretudo debate político. Tenham todos uma ótima noite. Foi um prazer tê-los conosco aqui, né? Tê-los, digo, conosco. Vocês da capital e do interior, crianças, jovens e adultos, da capital e interior, como eu falei, todo mundo se ligando no debate 100% aqui do Tribuna Livre. Boa tarde, aliás, boa noite a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite.